Beleza. Entre os antipertensivos, nós começamos falando de diuréticos, né? E entre eles, nós temos o de alça, os tiazídicos e os poupadores de potássio. Os de alça são aqueles mais potentes, né? E que eles inibem a bomba de sódio, potássio e 2-cloro, cerca de 30% do sódio contido dentro da alça é inibido a sua reabsorção. Só que a hora que você segura sódio dentro dos túbulos para aumentar a diurese, né? Você acaba também segurando o potássio, aumentando muito a positividade, o que dificulta também a reabsorção de cálcio. Então, você acaba perdendo sódio, perdendo o potássio, perdendo cálcio, né? É por isso que quem faz uso de inibidor de diuréticos de alça precisa fazer a reposição de potássio, né? E há uma preocupação aí com mulheres, principalmente pós-menopausa, a utilização desse diurético pela perda de cálcio, ok? Muito bem. Já os diuréticos tiazídicos, não há grande preocupação com a perda de potássio, né? Porque é muito pouco. E os poupadores de potássio, como o próprio nome diz, ele poupa o potássio, né? Então, você perde sódio e segura o potássio. Bem, gente, entre os antihipertensivos, a classe que a gente falou é bastante, né? Os IECAS. IECAS. Então, é importante dentro dessa classe, dentro disso aí, a gente saber o mecanismo, né? Então, você saber lá desde a origem, né? O rim, o aparelho justa glomerular, liberando a renina indo para a circulação, junto com angiotensinogênio, formando a angiotensina 1. Essa angio 1, pela ação da enzima ECA, que é muito abundante no endotélio vascular, por isso que o pulmão tem muita ECA, vai quebrar essa angiotensina 1, dando origem à angiotensina 2. Muito bem. E, olhando lá na nossa aula, você vai ver que a coisa não para por aí, né? Aí nós temos a Angio 2 também se convertendo em Angio 3, Angio 4, mas a Angio 2 também se convertendo para Angio 1,7. E a Angio 1 também dando origem a Angio 1,7. Então, eu chamo a atenção de vocês para angiotensina 2 e angiotensina 1,7, tá? São as duas importantes. O que elas fazem? Se analisarmos o que a angiotensina 2 faz, ela se liga a receptores específicos, né? No caso, a angiotensina 2, ela se liga ao receptor AT1. Esse AT1, ele está presente em vários órgãos, né? Em vários lugares. Entre as ações principais do AT1 é provocar vasoconstricção, né? É estimular a liberação de aldosterona, provocar remodelamento vascular, remodelamento cardíaco, né?
Então, vejo que são coisas, tudo que leva ao estado de hipertensão. Se analisarmos a angiotensina 1,7, a gente vê o receptor específico para ela, que é o receptor 1,7, AT1,7, ele faz quase praticamente o inverso do AT1. É vasodilatador, inibe a remodelagem, inibe a aldosterona, ok? Muito bem. Quando se usa um IECA, você está inibindo a síntese de angiotensina 2. Você está inibindo a conversão de angio 1 para angio 2. Automaticamente você não forma angio 2, você não vai ter ação do AT1. Você perde a ação do AT1. Então, aí você já ganha vasodilatação, diminuição de aldosterona, diminuição de remodelamento, né? Todas essas ações você ganha. Só que, ao inibir a conversão de angio 1 para angio 2, você sobra angio 1. Sobrando angio 1, você aumenta a conversão para angio 1,7. Então, você ganha angio 1,7. E automaticamente, então, você ganha mais vasodilatação, você ganha mais a redução do remodelamento vascular, cardíaco, diminuição de retenção de líquido, essas coisas todas. Então, os efeitos se potencializam. Por isso que o IECA, ele é um importante antihipertensivo. Ok? Esse mecanismo é importante, né? A gente saber como ele age. Eles, especialmente o captopril, que é aí o carro-chefe dessa classe, né? Algumas pessoas têm tosse quando faz uso dele. E por que a tosse? A tosse, né? A tosse, ela vem do mecanismo de ação dele. Lembra que eu falei que a ECA, ela está abundante a nível pulmonar. E a ECA, a hora que ela faz a quebra da angiotensina 1 para angio 2, né, ela também degrada a bradicinina. E bradicinina é uma substância vasodilatadora. Então, a ECA, ela é importante na redução de bradicinina, principalmente a nível pulmonar. Quando você inibe a ECA, você deixa de quebrar, deixa de metabolizar bradicinina. Automaticamente, a bradicinina aumenta. Se a bradicinina aumenta, aumenta junto a vasodilatação. Por isso que você tem vasodilatação pulmonar, você acaba tendo uma congestão pulmonar e você acaba tendo aí o efeito reflexo de tosse. Então, essa tosse vem da bradicinina. Ok? Muito bem. Nós falamos que a angiotensina 2, ela age em receptor, no AT1. E quando se usa o IECA, então, você tem aí esse aumento, né, de bradicinina provocando tosse. Muito bem. Aí surgiram, então, os fármacos bloqueadores do receptor de angiotensina. O fármaco é bloqueador do AT1. O primeiro aí foi a losartana,
né? Que nós temos a classe aí chamada de BRA, bloqueador do receptor de angiotensina. E o precursor aí foi a losartana. A losartana, então, ela vai lá e bloqueia, né, o receptor AT1. Ao bloquear o receptor AT1, mesma coisa, você perde todas aquelas atividades da angiotensina. Vasoconstricção, remodelamento vascular, cardíaco, aumento de aldosterona, você perde tudo isso daí. Só isso já lhe dá um efeito vasodilatador, um efeito anti-hipertensivo. Muito bem. Mas ao bloquear o AT1, a angiotensina 2, não tendo aonde se ligar, ela é convertida mais em angio 1,7. E aí você passa a ganhar também a ação da angio 1,7. Tá? Então, veja, praticamente você vai ter o mesmo tipo de efeito do IECA. É bloqueando, né? É bloqueando o receptor AT1 e aumentando a ação do AT1,7. Ok? Então, esses são os BRA. E tem vários trabalhos, né, que mostram que quando você associa o BRA ao diurético, especialmente o tiazídico, você potencializa o efeito antihipertensivo. Por isso que ele é bastante utilizado essa associação. BRA e diurético tiazídico. Ok? E o que acontece com isso? Com isso, você não bloqueia a ECA. A ECA, ela continua livre, produzindo angiotensina 2, mas o receptor está bloqueado. Só que ela continua, o quê? Degradando bradicinina. Então, a bradicinina, nesse caso, não aumenta. Não aumentando, então, não dando a tosse. Ok? Tudo bem? Até aí? Muito bem. Uma outra classe importante de antihipertensivos são os antagonistas do canal de cálcio, né? Essa classe é bastante utilizada, principalmente no público mais idoso, né? Ela funciona bem melhor acima de 60 anos. Muito bem. O que essa classe faz? Esses fármacos, especialmente a amlodipina, que é a mais utilizada hoje, né? Amlodipina, são fármacos bloqueadores do canal L de cálcio. L. L vem de canal lento. Esses canais, eles estão predominantemente no sistema vascular arterial. Eu tenho um predomínio de canal L em artérias. Em veias eu não tenho canal L, eu tenho canal T. Então, esses fármacos, os antagonistas do canal de cálcio, amlodipina, nifedipina, vão ser bloqueadores do canal L, vão bloquear os canais de cálcio dos vasos arteriais. Então, vão dilatar as artérias, provocando uma vasodilatação, redução de pressão arterial. Ok? É esse o princípio básico, né? Desses fármacos como antihipertensivos. Muito bem.
A nifedipina foi bastante utilizada, hoje nem tanto, porque a cinética dela, ela tem uma absorção muito rápida, o efeito rápido e meia-vida curta. Então, a variação dela na circulação é muito alta, ela varia muito. E nessa variação, você acaba tendo aí estímulo para a liberação de noradrenalina, o que gera muitos efeitos adversos. Já a nifedipina, que veio depois dela e ganhou aí terreno, a cinética dela é diferente. Ela tem uma absorção lenta, vai atingindo a circulação de uma forma lenta e perdura por muito mais tempo. Basta uma única administração ao dia. Então, não gera efeitos reflexos, tá? Por isso que a nifedipina é melhor do que a nifedipina. A amlodipina é melhor que a nifedipina nesse aspecto cinético, ok? Muito bem. Quem faz uso, tá, da amlodipina, se a pessoa assim tiver como que eu diria, foi uma pessoa mais ativa, né? Pessoa que anda, caminha, tal, você não vai ter tantos problemas. Mas se for a pessoa mais sedentária, uma pessoa mais com dificuldade para caminhar, que anda pouco, esses fármacos eles podem provocar o que a gente chama de edema maleolar ou edema pré-tibial. É um edema que acontece a nível lá do tornozelo, né? No começo da tíbia, e o tornozelo incha, forma como se fosse um colar lá. Esse colar cervical forma lá no tornozelo. E por que forma isso? Né? Por que gera esse edema? E uma observação, esse edema, gente, não adianta diurético, tá? Não se usa diurético para tratar esse edema. Esse edema, ele é provocado justamente por quê? Porque ocorreu uma dilatação arterial, tá? As artérias dilataram, aumenta o fluxo, né, para os membros inferiores, vai muito sangue lá para os pés, porque a artéria está dilatada, e na hora de retornar para o sistema venoso, o sistema venoso não está dilatado. Por quê? O canal L está apenas em artéria e não em veia. Então, ocorre um congestionamento, aquele sangue não consegue entrar todo nas veias e gera uma congestão, leva a um aumento de pressão hidrostática, né? E esse aumento de pressão hidrostática leva ao aumento de permeabilidade capilar, extravasamento, edema. Como que nós podemos prevenir ou tratar esse edema maleolar, né? Como a gente vai prevenir? Utilizando fármacos que também dilatem as veias. Então, se é um paciente mais sedentário, já é conveniente fazer a associação, usar um antagonista de canal e cálcio e associar um BRA ou associar um IECA junto com ele. Porque os BRA e os IECAs vão dilatar também as veias. E aí você não vai ter problema. Certo? Então, o uso de um BRA, a losartana,
ou de um IECA, o captopril, pode resolver, prevenir ou resolver esse problema do edema maleolar. Beleza? Esses fármacos também podem gerar como efeito adverso uma cefaleia, que normalmente ela regride após alguns dias de uso, tá? A cefaleia é uma vasodilatação a nível cerebral que esses fármacos podem provocar. Ok? Então, eu acho que essa classe também a gente já mata ela aqui. Beleza? Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem por enquanto? Então, vamos partir para os antibióticos, né? Ok? Ou tem mais coisa de antihipertensivo? O bloqueador beta entrou também? Eu repeti ele de novo? Ou eu não cheguei a falar dele, porque eu havia já falado em farmacologia 1? Alguém lembra? Não entendi a pergunta, professor. Se havia dito sobre o propanolol também, o bloqueador beta, O senhor falou sim, falei? falou. Então, vamos voltar a falar, então. O bloqueador beta, como antihipertensivo, é importante o reconhecimento daqueles 4 mecanismos que ele faz, né? 4 mecanismos de ação. Quais são esses 4 mecanismos? Primeiro, o bloqueio de beta-1 no coração. Bloqueando o beta-1 cardíaco, eu diminuo a força, eu diminuo frequência, automaticamente eu reduzo o débito cardíaco, reduzindo o débito, eu reduzo a pressão arterial. Certo? Esse, então, é o primeiro mecanismo. Segundo mecanismo, bloqueio de beta-1 renal. Gente, ao bloquear beta-1 renal, eu bloqueio a liberação de renina. Bloqueando a liberação de renina, eu não vou ter o quê? A formação da angiotensina 1, eu não vou ter angiotensina 2, e aí eu não vou ter vasoconstricção, eu não vou ter aumento de aldosterona, a retenção de sódio, aquela coisa toda. Então, esse é o segundo mecanismo, né? O bloqueio de beta-1 renal, bloqueando a liberação de renina. Beleza? Terceiro mecanismo, bloqueio de beta-pré. O que os receptores pré-sinápticos fazem? Beta-pré aumenta a liberação de noradrenalina. Alfa-pré diminui a liberação de noradrenalina. Ao bloquear beta-pré, vai sobressair automaticamente, sobressai automaticamente o alfa-pré. E aí ocorre uma redução de noradrenalina. Reduzindo nora,
eu vou ter menor estímulo no receptor pós. Qual é o receptor pós que está livre? É o alfa, né? Porque o beta já está bloqueado. Então, diminuiu nora, diminui a ação do receptor alfa pós. Aonde está o alfa pós? Está nos vasos. O que ele faz no vaso? Vasoconstrição. Então, veja, eu bloqueei o beta-pré, sobressaiu o alfa-pré, diminuiu noradrenalina, diminuiu o estímulo de alfa-pós. Eu provoquei vasodilatação. Se dilatou o vaso, a pressão caiu. Beleza? Esse foi o terceiro mecanismo. O quarto mecanismo é aumento de prostaglandina, né? O bloqueio beta gera aí um aumento de prostaglandinas, principalmente a nível renal, onde levam uma vasodilatação, aumento de perfusão, né? E aí você acaba tendo uma maior taxa de filtração, além de que essas prostaglandinas também levam à dilatação periférica. Tudo bem? Então, esses são os 4 mecanismos antihipertensivos dos bloqueadores beta. Aí, os bloqueadores beta, nós temos aqueles que são seletivos e os não seletivos, né? Os seletivos são o seletivo para beta 1. São dito aí os cardioseletivos, né? Vai bloquear o beta 1 cardíaco, principalmente, mas se é beta 1, vai bloquear também o beta 1 renal, tá? E os inespecíficos, tipo o propanolol, vai bloquear todos. Beleza? Basta. Tudo bem? Muito bem. Aí passando para os antibióticos. As penicilinas. Gente, como elas agem? As penicilinas, elas agem, né, na parede bacteriana, se ligando a proteínas da parede, na parede que está em processo de divisão, de formação, né? E ela entra lá, se liga aquelas proteínas ligadoras de penicilina, né? E começa a fazer parte da constituição da nova parede bacteriana, aquela que está sendo formada. E aí, quando você tem essa formação, a presença da penicilina na parede faz com que aquela parede fique frouxa, né? E ela não suporte a pressão interna. A bactéria e a parede se rompe e a bactéria morre. Em si, é isso que a penicilina faz. Tá? É o mecanismo dela. Muito bem. A penicilina é a penicilina a natural, né? Essa que é administrada somente intravascular, né? Diluída, né? E tem uma meia-vida muito curta. A gente chama de penicilina G natural. A partir dessa penicilina G natural, eles pegaram ela e associaram essa penicilina G natural a moléculas de procaína, né, que é um anestésico. E aí surgiu, então, a penicilina procaína, utilizada intramuscular. A procaína gera uma vasoconstricção no local da aplicação, e isso retarda um pouco a absorção, aumentando aí a meia-vida.
E depois disso veio a penicilina ligada a molécula de benzatina, né? Que a benzatina, junto com a benzatina libera a penicilina de forma muito lenta e vai liberando ela para a circulação de forma lenta. Então, aí veio a penicilina benzatina, né? Então, são três: a penicilina natural, a procaína e a benzatina, certo? Essas são as penicilinas tradicionais e todas de uso parenteral, né? Porque elas sofrem instabilidade quando administrada por via oral. A partir daí surge a ampicilina, que é uma penicilina de uso oral, né? Uma meia-vida em torno de 6 horas, né? E depois dela surgiu a amoxicilina, que é o que a gente usa muito, né? Até hoje. A vantagem da amoxicilina em cima da amplacilina é a sua meia-vida maior, né? A amoxicilina tem a meia-vida é maior, uma estabilidade, uma absorção também é melhor, né? Bem, só que essas penicilinas, né, elas sofrem a resistência com muita facilidade, né? As bactérias aprendem a se defender rapidamente desses antibióticos, né? E existem alguns mecanismos aí de resistência que a gente comentou. E entre eles, a produção de enzimas chamadas enzimas beta-lactamases, né? São enzimas que acabam quebrando o anel beta-lactâmico, que é a estrutura-chave, né, para a ação das penicilinas, onde quebra esse anel, a penicilina perde o efeito, né? Muito bem. Aí, então, descobriram substâncias inibidoras de beta-lactamases. São os inibidores. O mais comum, que é bastante utilizado, é o ácido clavulânico. Ele é associado à amoxicilina. Então, a gente vê muito hoje amoxicilina e ácido clavulânico junto, associado. Por quê? Porque o ácido clavulânico inibe as beta-lactamases, então reduzindo aí a resistência. Tem muitas cepas bacterianas que são resistentes à amoxicilina. Então, você usando o ácido clavulânico, você diminui essa resistência. Um outro fármaco, também inibidor de beta-lactamase, é o Subactam, mas ele tem uma meia-vida curta, então ele não poderia ser associado à amoxicilina. Ele é associado à amplacilina, porque aí a meia-vida é compatível, tá? Mas o que a gente usa mais é amoxicilina e ácido clavulânico, ok? Entender o porquê da associação da amoxicilina e ácido clavulânico, isso é importante. Esse último, ele não é associado à amoxicilina, ele é associado a... Amplacilina. Ah, tá. Obrigada. Que os dois têm a meia-vida compatível, a meia-vida curta. Ok? Muito bem. E mesmo assim, né, surgem aí cepas resistentes, né, como Staphylococcus aureus, né, que são bastante resistentes, e então acabaram desenvolvendo derivados de penicilina específico para esses fármacos, né,
para Staphylococcus aureus. O caso da oxacilina. A oxacilina é um fármaco mais específico para Staphylococcus aureus. Muito bem. Aí vem as cefalosporinas, né? As cefalosporinas também são fármacos bastante utilizados, né, hoje. E as cefalosporinas utilizadas hoje são divididas aí por gerações, né? Tem a de primeira geração, a de segunda, terceira, quarta, já falo em quinta e tal. Não podemos falar que a de segunda é melhor que a de primeira, que a terceira é melhor que a de segunda. Não, não é. Cada uma tem a sua especificidade e a gente acaba utilizando todas, né? Evidentemente que a de última geração, né, as mais de terceira, quarta, tem uma especificidade maior, tem um espectro maior, tal, mas todas são utilizadas. As de primeira geração, a gente usa ainda muito também como no pré-cirúrgico, né? É usado muito como preventivo aí em cirurgias, né? E isso faz parte de protocolos, tá? As cefalosporinas, elas agem de uma forma muito semelhante às penicilinas. Elas também agem a nível de parede celular, né? A parede celular, ela também entra na parede e ela acaba, né, se ligando também a proteínas ligadoras de penicilina e acaba também inibindo enzimas que vão sintetizar e fazer a junção dos ácidos glicurônicos, né, que formam aí a parede celular. Então, tornando essa parede também frágil e se rompendo com o uso delas, tá? Então, o mecanismo é praticamente o mesmo. E também existe aí a resistência bacteriana também, né? Isso aí é a mesma coisa que as penicilinas, também existem a resistência contra as cefalosporinas, tá? É interessante que a primeira geração pega mais gram positivo, a segunda equilibra, a terceira pega mais negativo, e aí vai tendo essas particularidades que interessam mais na clínica, né? Muito bem. Gente, uma outra classe importante é os aminoglicosídeos, né? Aminoglicosídeos. Aí nós temos a gentamicina, né, que é bastante utilizada, a neomicina tópica, né? Todos esses são aminoglicosídeos. E como que esses fármacos agem, né? Qual que é a forma de agir desses fármacos? Eles agem inibindo a síntese proteica, né? Agem dentro da bactéria, inibindo a produção, né? A produção de proteínas, ou induzindo a formação de proteínas erradas, né? E aí você acaba tendo aí, né, uma fragilidade na membrana celular, a bactéria acaba extravasando íons importantes e a bactéria acaba por morrer, né, por essa falta aí de conservação de íons. Então, a ação dela se dá principalmente na síntese proteica. Os
glicosídeos têm algumas particularidades, gente. Eles podem muito associar aos beta-lactâmicos, né? É comum essa associação, porque o beta é lactâmico, ele fragiliza a parede, facilitando a penetração do aminoglicosídeo. Mas você não pode associar esses dois fármacos no mesmo soro, juntos. Não, eles precisam entrar independentes, tá? Eles não podem ficar juntos em concentrações altas, porque eles se precipitam. E aí você perde tanto um quanto o outro, tá? Você inutiliza. Então, não pode aplicar junto, não pode entrar pelo mesmo equipo, ok? Outra coisa, esses fármacos, tá? Eles geram toxicidades, tá? Ele pode gerar neurotoxicidade, pode gerar ototoxicidade, oto e nefrotoxicidade, né? Então, ela gera essas toxicidades. Muito bem. A neurotoxicidade, gente, a mais preocupante aí, é que ela pode gerar um bloqueio de junção neuromuscular. E, levando a esse bloqueio de junção, você vai paralisar a musculatura e você pode ter a parada cardiorrespiratória, né? Portanto, é um fármaco que, quando administrado intravascular, ele precisa sempre ser diluído em soro, ou glicosado, 5%, ou em soro fisiológico, diluído e administrado no gota a gota, né? Para não ter essa neurotoxicidade. Não pode entrar rápido, não pode entrar puro de forma alguma. Outra coisa, quando administrado intramuscular, tá? O indivíduo não pode tomar essa injeção e sair para uma caminhada, sair para alguma atividade. Por quê? Porque você utilizando aquele músculo, você vai aumentar a irrigação para aquele músculo, você aumenta a circulação, aumenta a absorção, essa absorção pode ser rápida e pode provocar também o efeito de neurotoxicidade, tá? Então, tomar muito cuidado com isso, tá? A nefrotoxicidade, normalmente, pode ter mais chance de acontecer em doses fracionadas, quando você usa 3 vezes ao dia, 2 vezes, né? E esses fármacos, eles têm um efeito pós-meia-vida longa, então é preferível que você faça dose única, uma dose alta, uma única vez ao dia, porque a hora que você faz uma dose alta, mais uma única vez, você gera uma saturação dos carreadores renais, não levando a uma alta concentração dentro das células renais. E isso evita a nefrotoxicidade. Se você fizer uma doses menores, mais vezes, você acaba retendo mais fármaco dentro dessas células renais, provocando aí a nefrotoxicidade. É muito perigoso e leva mesmo à lesão de células tubulares. A ototoxicidade leva tanto à surdez, como também a problemas de labirinto vestibular, né? Que leva aí ao efeito tóxico do nervo óptico, do nervo da audição.
Esses fármacos, eles se acumulam dentro da linfa e a perilinfa, né, do ouvido interno, e acaba também por interferir aí, né, no gradiente iônico da linfa, lesionando as células cocleares, levando, então, à ototoxicidade. O que vai precipitar essa ototoxicidade, normalmente, é o zumbido, né? O zumbido é um aviso, né, que você pode estar aí instalando uma ototoxicidade. Ok? Então, pode levar a neurotoxicidade, a nefrotoxicidade e a ototoxicidade. Ok? E agem inibindo síntese de proteínas. Tudo bem? Beleza. Outra classe, as quinolonas. Quinolonas. Gente, as quinolonas, a primitiva, que deu origem a essa classe, ela é especificamente para as vias urinárias, então, para tratar infecções urinárias, certo? Aí surgiu a quinolona, foi a de primeira, e depois surgiu a quinolona com flúor, que aí começou a segunda geração das quinolonas, mas aí a quinolona com flúor já era fluoroquinolonas, né? E o precursor aí foi o norfloxacino, né? O norfloxacino, bastante utilizado aí para infecções urinárias. Também ele não vai a nível sistêmico, ele age apenas a nível urinário, tá? Muito bem. Aí depois, a partir dele, surgiu... Oi? Esse norfo faz parte das fluoroquinolonas, né? Então é da segunda geração. Isso. Então a primeira e segunda geração são a níveis urinários, não sistêmicos. Isso. Tá. Só que ainda na segunda geração, né, surgiu uma nova fluoroquinolona, que é o ciprofloxacino. E ela tem, e diferente, é que ela pega toda a parte sistêmica. Então, ela não se restringe mais ao TGI. Essa é a diferente. Então, eles fizeram a divisão segunda geração A, segunda geração B. A segunda A é com flúor, mas continua ainda apenas a nível renal, o norfloxacino. A segunda B, ela sai das vias urinárias e ganha a via sistêmica, certo? Que é o ciprofloxacino. Tá? E depois vem a terceira geração, que ela é mais específica para as vias aéreas, vias respiratórias, né? É até chamada de quinolonas respiratórias, né? E depois vem agora a quarta geração, tal, mas até a terceira geração, que é a mais importante e que a gente usa muito elas para as pneumonias hoje. Tá? Bem, como que esses fármacos agem? Esses fármacos também agem dentro da bactéria, né? Eles precisam entrar na bactéria. A bactéria, ela tem no seu interior o DNA. O DNA é uma fita, né?
uma fita muito longa, e ela precisa ser organizada, né? Tem que ter uma organização para ela condensar e ficar dentro da bactéria. E quem faz essa organização são enzimas, as isomerases, né? E existe aí a topoisomerase, A2, A4, isso vai depender do tipo de bactérias. Bem, as quinolonas, elas têm a propriedade de inibir essas isomerases. Inibindo essas isomerases, o DNA ele perde a sua organização e começa a se alargar. As suas extremidades perdem a organização e começam a sintetizar aí proteínas completamente aleatórias, erradas, né? E sem falar que esse alargamento dela acaba, por muitas vezes, perfurando a própria bactéria, porque ele não cabe mais dentro dela e começa a perfurar e acaba matando aí a bactéria, tá? Então, o mecanismo de ação desses fármacos é inibir essas isomerases, aonde o DNA perde completamente a sua organização. Ok? Tudo bem? Muito bem. E, gente, eu vou falar só mais uma classe, eu acho que chega, que é sulfa. As sulfas também são aí antibióticos bem primitivos, né? Quer dizer, primitivo não, né? Mas já usado há muito tempo, né? E consiste no quê? A bactéria, ela precisa de ácido fólico, né? Para a síntese de seu DNA, seu RNA. O ácido fólico nosso vem da alimentação, né? Mas a bactéria, ela tem que sintetizar. E essa síntese, ela faz a partir do PABA, né? E nessa cadeia de síntese de ácido fólico, existem algumas enzimas, né? Que estimulam a conversão dessas substâncias. Bem, a sulfa, ela inibe uma dessas enzimas. São duas enzimas que participam da cadeia certo completa. A sulfa, ela inibe a primeira enzima, que vai dar origem ao ácido efolínico. E depois disso, ao ácido fólico. E depois o ácido fólico para o ácido efolínico. É outra enzima. Então, a sulfa inibe aí essa síntese, né, de ácido fólico. Só que as bactérias, elas aprendem, né, a se defender muito rapidamente. E aprendem a se defender contornando aí a síntese do ácido fólico, utilizando uma outra via que não a via da enzima. Então, aí se descobriu uma outra forma de pegar a bactéria e inibir a resistência. Descobriram uma outra substância que inibe a segunda enzima, que pega o ácido fólico e converte em ácido efolínico, que é o trimetoprim. Trimetoprim. Essa substância, então, passou a ser utilizada, associada à sulfa, para inibir, para diminuir essa resistência. Então, hoje, né, e há muito tempo que a gente usa, né, a sulfa associada ao trimetoprim. A sulfa mais comum nessa associação é a sulfametaxazol,
que ela tem um perfil cinético muito semelhante ao trimetropim. Então, sulfa-metaxazol e trimetropim é o que nós utilizamos. No comércio, nós temos aí o Bactrim, né, que foi muito vendido, bastante utilizado. Muito bem. Existe sulfas, tá, que não sofre absorção, que é o caso da sulfasalazina. Tá? E por não sofrer absorção, ainda a nível intestinal, a sulfasalazina, ela é convertida em 5-asa, que é um tipo de anti-inflamatório. É muito semelhante ao ácido acetilsalicílico, tá? É um salicilato também. Então, ele acaba tendo aí um efeito anti-inflamatório, tá? Então, essa a sulfasalazina, é utilizada, né? Utilizada em casos de colite, em caso de Crohn, né? Porque tem a sua ação anti-inflamatória a nível intestinal. As sulfas, tá? Elas não devem ser utilizadas em gestantes, né? Porque a sulfa pode provocar precipitação da bilirrubina a nível encefálico, resultando aí no que a gente chama de kernicterus. Ok? Kernicterus. Beleza? Muito bem. Chega ou vocês querem mais? Triste? Por que está triste, Esther? Está triste, não? Ok? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui que seria mais importante. Perdeu o quê? O que você perdeu? Letícia, o quê? Eu perdi essa parte. Que parte? Não perdeu nada, não. Gente, o foco nisso daí, tá? Eu vou interromper aqui a gravação.